Hello, everybody. Is everything okay? Today we are going to study connectives. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com os conectivos, ok? Então vamos ver junto como ele funciona. Os conectivos nada mais são do que palavras que unem ideias, muitas vezes iguais, outras que adicionam, que complementam mais a ideia, outras que são contrárias. Nós usamos esses conectivos também na língua portuguesa para unir as orações, para unir as ideias e utilizamos principalmente na produção de texto, na redação, tá? Então isso também acontece na língua inglesa. Eles são muitos. Se eu fosse falar cada um deles detalhadamente, seria mais um filme História Sem Fim. Seria Ana Paula um ano falando sobre conectivos. Esse vídeo não teria fim algum. Então, selecionei os principais e alguns exemplos de cada um deles. E no final dos slides, terão os exemplos como num texto, ok? Então, nós temos os conectives de introdução, que eles iniciam frases, parágrafos, eles apresentam uma nova ideia, tá? Então, nós temos o first of all, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo. To begin with, para começar a conversa, para começo de conversa. In the first place, em primeiro lugar, para começar. First, primeiro, para começar. Então, ele inicia uma oração, uma ideia, tá? Nós temos o de continuação, que indica a continuidade do conceito dessa ideia. Besides, que é o além disso. Mas beside também não é do lado? Beside, ao lado. Besides, além disso. Furthermore, além disso, ademais. Moreover, aliás, além do mais, além de que. Then, que é o então, depois, em seguida. Aí nós temos o de adição, ele adiciona uma nova informação ao que já está sendo exposto. O and, que é o e, also, também, igualmente, as well as, assim como, bem como, not only but also, não somente, mas também, on top of that, além disso. Nós temos o de contraste, tá? Indica a existência do contexto oposto, a ideia oposta ao que já foi apresentado. But, mas, porém, however, contudo, instead of, ao invés de, em vez de, meanwhile, enquanto isso, nonetheless, no entanto, nevertheless, mesmo assim, todavia, otherwise, caso contrário, de outra forma, still, ainda, apesar, entretanto. Nós temos o de comparação, quando você confronta as informações, você compara esses conceitos. Likewise, da mesma forma. In the same way, do mesmo jeito, igualmente. Similarly, similarmente, semelhantemente. In comparison with, em comparação a ou em comparação com. Exemplificação, ela fornece exemplos dessas ideias. For instance, for example, né? Os dois significam por exemplo, for instance e for example. In particular, em particular. In this case, neste caso. Such as, tal como. O de causa indica a existência de uma causa para determinada questão. Due to, devido a, because of, por causa de. Nós temos a consequência, causa e consequência. Relaciona o efeito causado por essa ideia. As a result, como resultado. Consequently, consequentemente. Therefore, portanto. E aí eu coloquei para vocês aqui alguns... ainda tem ênfase. Tá vendo como são tantos? Tem destacar informações expostas. Above all, sobretudo. Even more, ainda mais. Indeed, de fato, realmente. Most of all, acima de tudo. Tem o de conclusão, o de fechamento. Você finaliza esse conceito. After all, afinal. At last, finalmente. Finally, também que é finalmente.
To summarize, para resumir. To sum up, resumindo. Então, vocês percebem que é a montagem de um texto com o início, né, a introdução, o seu desenvolvimento, usando os conectivos para unir essas informações, as argumentações e a conclusão, o fechamento dele. Então, aqui eu tenho um pequeno texto com esses conectivos. First of all, when learning a new language, it's important to study every day. Em primeiro lugar, ao aprender um novo idioma, é importante estudar todos os dias. Besides, it is necessary to have proper rest to absorb new information. Além disso, é necessário ter um bom descanso para absorver novas informações. Using exercises to practice what was learned also helps reinforce the knowledge. Usar exercícios para praticar o que foi aprendido também ajuda a consolidar o conhecimento. However, remember to surround yourself with different materials to avoid getting tired of it. Contudo, lembre-se de cercar-se de diferentes materiais para evitar ficar cansado deles. Use movies, songs, books, magazines and newspapers as resources, for instance. Utilize filmes, músicas, livros, revistas e jornais como fontes, por exemplo. Finally, remember that dedication is the key to achieve any goal you may have. Finalmente, lembre-se de que a dedicação é a chave para atingir qualquer objetivo que você tenha. Então, eu tenho um pequeno texto de como aprender uma nova língua usando os conectivos. First of all, besides, also, however, for instance, finally. Viu? Foi uma construção de texto. Ok? It's not difficult. Não é difícil, mas precisa de treino, tá bom? É uma nova parte de vocabulário. So, that's all, folks. Bye bye, everybody. Many kisses. See you next class.